dia! Bom dia! Vamos ficar de pé? Vamos iniciar nosso culto nessa manhã de segunda-feira, porque segundou com S de Senhor. Aleluia! O Senhor é o Senhor das nossas vidas, Jesus é o Senhor das nossas vidas, amém? Vamos orar nessa manhã, vamos louvar ao Senhor. Depois nós vamos fazer a leitura do livro do jejum, porque nós começamos hoje o nosso jejum, amém? Pai, nós estamos aqui, queremos entregar a Ti as nossas vidas nessa manhã de segunda-feira, nesse início de jejum. Queremos, ó Pai, dizer que estamos aqui para Te adorar, para servir ao Senhor. Estamos aqui para dar uma resposta ao Seu amor, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós Te adoramos nessa manhã, nós bendizemos o Teu nome nessa manhã. Vem sobre nós, Espírito Santo, vem sobre nós nessa manhã, vem sobre as nossas vidas, enche-nos de Ti, enche-nos da Tua graça, semeado da Tua graça e da Tua presença. Nós oramos nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor. O Teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha ao Teu reino, Tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para Te adorar. Meu coração será sempre Teu. Quero viver só pra Te amar e desfrutar do Teu amor, me envolver em Teus braços, sentir Teu calor. O Teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o Teu reino, Tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para Te adorar. Meu coração será sempre Teu. Quero viver só pra Te amar e desfrutar do Teu amor, me envolver em Teus braços, sentir Teu calor. Teu coração será sempre Teu. Quero viver só pra Te amar e desfrutar do Seu amor, me envolver em Teus braços, sentir Teu calor. Me envolver em Teus braços, sentir Teu calor. Me envolver em Teus braços, sentir Teu calor.
Nós te agradecemos, Senhor. Antes eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante,
damos graças, Senhor, pelo sacrifício. Graças eu te dou, ó Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digo é o Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digo é o Senhor, mas ressuscitou. Digo é o Senhor, digo é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar.
Senhor, digno é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Haver alguém nos assistindo e ainda não tenha muita clareza sobre o jejum, né? Então nós começamos hoje o nosso jejum de quantos dias? 21 dias. 21 dias para a casa cheia, né? Eu estou declarando que esse jejum será um jejum de bênção, um jejum abençoado, de casa cheia, de conta bancária cheia, recheada. Alguns probleminhas técnicos. Aleluia. Glória a Deus. Então, o jejum é um tempo de poder espiritual. Jesus jejuou. Paulo jejuou. E nós jejuamos também. Então, o jejum não é uma barganha. Jejum não é troca com Deus. Deus não precisa da sua fome. Se você vai jejuar para dizer, Senhor, eu estou aqui passando fome e agora eu quero essa bênção aqui. Não faça. Não é esse o alvo, não é esse o intuito do jejum. Jejum não é troca, jejum não é barganha. Jejum, ele é para liberar a nossa fé. O jejum libera a nossa fé. Deus não precisa da nossa fome. Né? Jejum não muda a Deus. Jejum muda quem? Muda nós mesmos. O jejum traz para nós mais sensibilidade espiritual. Jejum torna você mais sensível às coisas do Espírito. Jejum é como a rádio, né? Como uma rádio, como um rádio. Para você ouvir, né, aquela certa rádio, você precisa sintonizar a faixa da rádio. Então, para ouvir a Vinha FM, você precisa sintonizar no 91.9. 91.9. Então, quando você jejua, você está sintonizando o seu espírito na rádio dos céus. Você fica mais sensível às coisas de Deus. Você ouve mais a frequência das coisas espirituais. Então o jejum é para isso, ele libera fé. O jejum é um tipo de oração intensificada. Enquanto você está jejuando, quando você está sem comer, é como se você estivesse orando. Né? É como se você estivesse orando. É como se você continuasse orando por aquilo que são os seus alvos. O jejum, ele canaliza a nossa atenção para o céu. O jejum, ele leva a nossa atenção para as coisas dos céus, mas para as coisas de Deus. Menos dessa terra e mais das coisas dos céus, mais das coisas de Deus. E aí você pode escolher o seu tipo de jejum. Normalmente nós jejuamos de uma refeição. Né? Normalmente o nosso jejum é de uma refeição. Ou nós almoçamos ou nós jantamos. Ou nós almoçamos ou nós jantamos. Então, vocês que estão aqui, né, façam-nos saber o tipo de jejum que vocês estão. Se vocês vão jantar, né, nós vamos falar para os cozinheiros fazer menos comida. Vocês comem muito. Brincadeira, né? Mas é para dar menos trabalho para elas não sobrar comida, né? Então, se você vai jantar, né, você vai jantar hoje e só vai jantar amanhã. Não vai ter mais, né, nenhuma refeição, nenhuma comida nesse intervalo. Então, o jejum mais comum que nós fazemos é o jejum de uma refeição. Mas ele precisa ser o jejum de uma refeição. Não, se você vai almoçar, não comece almoçando meio-dia e vá até às 18, né, Josué? Eu? Né, só citei seu nome para você afirmar que é isso mesmo. Né? É isso mesmo. Mas, sabe, faça uma refeição. Você pode comer normal. Coma normal, né? Coma de tudo que você come no dia a dia, normalmente, numa refeição. Mas se você vai sentar para almoçar, sente e almoce. Se você vai jantar também, sente e jante. Mas, finalizou. Né? Tem gente que começa a jantar às 18 e termina às 23. Não é assim que funciona o jejum, né? O jejum não é assim. Agora, tem outros tipos de jejum também, né? Tem o jejum de Daniel, que é um jejum que você tira todo tipo de manjares, né? Você tira doces,
né? Chocolate, leite, né? Você tira tudo que é de proteína animal, ovo, né? Então é um jejum diferente, é um jejum que você pode fazer as 3 refeições: café, almoço e janta, só que sem esses alimentos, sem carne, né? Sem ovo, sem leite, sem doce. Então é um jejum também sacrificial, um jejum que realmente, quem já fez o jejum de Daniel afirma até que seja um jejum mais difícil de se fazer do que o jejum de uma refeição, né? Porque é um jejum que você vai comer meio que vegano, é um jejum meio vegano, né? Então, outros tipos de jejum que você pode fazer também, que isso é um compromisso seu e Deus, é você fazer as 3 refeições, mas tirar alguns tipos de alimento, né? Por exemplo, quem é muito ligado a doce, nesse período do jejum, tira o doce, tira refrigerante, tira sorvete, né? Tira essas coisas, né? não vão te fazer bem, né? A gente pode ficar sem isso a vida toda, mas durante o jejum, faça isso, pelo menos durante o jejum. Então, se você vai fazer esse jejum, né? Tire algumas coisas, faça as 3 refeições tirando algumas coisas. Aleluia. Alguém na mesa de som? Aleluia. Aqui o meu desligou. Aleluia. Liguei novamente. Acho que é a pilha, Samuel. A pilha está dando sinal. Aleluia. Esse aqui também está desligado. Aleluia. Glória a Deus. Então, se você vai jejuar, né, faça isso. Faça isso. Se você vai jejuar de uma refeição, faça uma refeição, né? Se você vai jejuar tirando algum alimento também, não tem problema. Quem não pode jejuar? Quem tem uma doença crônica, né? Quem toma algum tipo de remédio também não pode jejuar. Quem tem diabetes não pode jejuar. Quem está grávida, né, não pode jejuar. Quem está amamentando não pode jejuar, né? Então, se você tem alguns tipos dessa doença ou tem alguma debilidade nesse sentido, não jejue, né? Não jejue, faça um outro tipo de jejum, né? Porque jejum é um tempo de buscar a Deus. Jejum é o tempo de você ler mais a Bíblia, de você ler o livro do jejum, né? A quem está aqui conosco aqui já recebeu o livro do jejum, né? O nosso tema é a casa cheia, né? 21 dias para a casa cheia, mas o tema do livro é o perdão total. Então nós vamos aprender sobre o perdão total nesses dias. Então leia o livro. Esse tempo é o tempo de você ler o livro, é um tempo de você ler a Bíblia, né? O livro de João, o Evangelho de João tem 21 capítulos, são 21 dias, são 21 capítulos. Faça um propósito de ler pelo menos um capítulo por dia. O livro de Apocalipse tem 22 capítulos, né? Então leia pelo menos um capítulo por dia, né? Ore mais, né? Ore mais, busque mais a Deus. É um tempo de você buscar mais a Deus, né? Assista mais coisas de Deus. Eu estou assistindo The Chosen, né? Não sei quantos, alguns já assistiram, já indiquei aqui para alguns aqui, né? São 3 temporadas. Assista, né, um episódio por dia. Deve dar mais ou menos aí uns 21, 22 episódios. Eu não sei quantos, não contei, mas deve dar mais ou menos isso aí. É muito bom. Você vai ser muito tocado por Deus nesse período do jejum. Então, faça alguma coisa espiritual. Faça uma dieta espiritual, né? O jejum é um tempo de dieta espiritual. Você tira das coisas naturais e inclui as coisas espirituais. Inclua as coisas espirituais na sua vida, né? Retira ou total ou parcial, né? Aquilo que rouba o seu tempo. O que rouba o seu tempo? Instagram rouba o seu tempo? Sim ou não? Tem gente que passa 1 hora, 2 horas no Instagram. Eu já desinstalei hoje de manhã, já desinstalei o Instagram do meu celular. São 21 dias que eu vou ficar sem Instagram. Está ali transmitindo pelo meu Instagram, porque o Josué tem a senha, ele já acessou, conectou e vai transmitir as lives do jejum aqui pelo Instagram. Mas no meu celular, né, no meu smartphone aqui, eu não vou acessar o Instagram nesses 21 dias, em nome de Jesus. Porque eu quero usar o tempo do Instagram para outras coisas. Então retire o Instagram, retire o Facebook, retire o Netflix, retire a TV. Sabe, tudo aquilo que rouba o seu tempo, que canaliza o seu tempo para as coisas dessa vida, canaliza para as coisas dos céus. Amém? O jejum pode te dar um pouco de dor de cabeça. Dor de cabeça vem normalmente por 2 coisas, né? Pela falta da cafeína, quem toma café, né? Quem não vai tomar café, quem vai fazer de uma refeição, por exemplo, normalmente não vai tomar café da manhã. Então, não tomando café da manhã, às vezes não toma o cafezinho preto, né, que eu estou dizendo. E aí vem uma abstinência da cafeína, e aí pode doer sua cabeça, né? Mas 2, 3 dias, né, você já se desintoxica e já não dói mais, né? E também pode doer também, quando sua cabeça estiver doendo, tome água, porque às vezes, né, a nossa cabeça dói por falta de água, por falta de hidratação. Então se hidrate, que a dor de cabeça vai passar. Jejum não é dieta,
né? Tem até uma moda aí agora, o jejum intermitente. Não sei quantos já viram, né? A moda do jejum intermitente. Mas jejum não é dieta, tá? Não é só para emagrecer. Nós vamos emagrecer no jejum, amém? Glória a Deus por isso, amém? Alguns já estão com metabolismo igual o meu aí, né? Que dá glória a Deus quando chegou a época de jejum, que é a época de perder um pouquinho de peso, né? Então, vai perder peso normalmente, mas não é dieta, tá? Jejum não é dieta. Jejum precisa ter envolvimento espiritual, amém? Jejum precisa ter envolvimento espiritual. Você precisa se envolver com as coisas dos céus. E tenha a clareza dos seus alvos. Hoje nós não trouxemos, era para ter trazido, acabamos não trazendo, né? As fichas de alvos pessoais, né? As fichas tá aqui, Júnior, para me mostrar para o pessoal, né? Por favor, me empresta aí. Né? O livro da confissão, a oração de concordância e os alvos pessoais. São 2 fichinhas, né? Amanhã vamos ter para vocês, tá? Os alvos para minha casa, né? As pessoas pelas quais nós vamos orar por concordância, são essas 2 fichinhas aqui, né? E o livretinho da confissão da palavra, né? Esse livretinho da confissão da palavra que nós vamos confessar todos os dias. Então isso é, sabe, envolvimento espiritual. Então tenha clareza dos seus alvos. Orações gerais, obrigado, Júnior. Orações gerais, elas têm pouco poder, né? Então tenha clareza do seu alvo no jejum. Amanhã, quando nós entregarmos a fichinha, escreva os seus alvos pessoais. Eu tenho as fichinhas de jejuns, de muitos jejuns passados, né? E hoje às vezes eu leio, tem dia que eu esbarro nelas, né? E vou ler, né, de coisas pelas quais eu orei e o Senhor me deu. Deus ouviu a minha oração e me deu. Amém? Então escreva os seus alvos pessoais. Tenha clareza do seu alvo nesse jejum que o Senhor vai te dar. Amém? Última instrução: não faça o jejum magoado, ressentido, sabe? Não faça. Se você está magoado com alguém, libera perdão. Libera perdão, porque Jesus nos ensinou. Jesus disse assim, quando você for entregar uma oferta e você perceber que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta. Tem cadeira aqui, pode pegar. Pode sentar aqui na frente, tem cadeira aqui. Jesus ensinou assim, quando você for entregar a sua oferta e lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta. Vai lá, conserte com o seu irmão, depois você vem e entrega a sua oferta. Se Jesus não recebe nem a oferta de quem está magoado, quem está ressentido, vai receber o jejum? Sim ou não? Você vai só passar fome. Então, conserte, sabe? Conserte. Vai lá, conserte, peça perdão, libera perdão, sabe? Se você está magoado com alguém, libera perdão. Se você magoou alguém, peça perdão para essa pessoa também. Eu tenho certeza que o seu jejum será um tempo de muito crescimento espiritual na sua vida. Amém? Todos receberam um livro? Abra aí então na página, nós vamos ler. Todos os dias nós vamos ler a leitura do livro, né? Hoje nós vamos ler a leitura do primeiro dia. Você está morto para o pecado. Nós vamos revezar aqui, eu vou revezar aqui com os meninos aqui, né, da empresa. Alguns vão me ajudar aqui, alguns dias outros vão fazer essa leitura. Então se prepare para você também compartilhar conosco a leitura. Então o primeiro dia, você está morto para o pecado. Por que eu quero fazer a leitura? Porque só essa leitura já é uma riqueza espiritual. Só de lermos esse livro durante o jejum, você já vai ser muito enriquecido espiritualmente. Amém? Então não deixe de ler. Nós vamos estar lendo aqui de segunda a sexta. De segunda a sexta, às 7 horas da manhã, às 8, nós vamos estar aqui lendo esse livro. E você está convidado a ler todos os dias conosco. Mas sábado e domingo, nós não vamos ter transmissão. Então você lê na sua casa, você tira um tempo para você ler e fazer a sua dieta espiritual. Amém? Vamos lá. Aqui está um pouco escuro para mim. Eu vou ter que usar a lanterna do celular, né? Então vamos lá. Você está morto para o pecado. Todos os domingos eu respondo a algumas perguntas antes de começar a minha pregação. Entendo que responder perguntas é uma parte importante do ministério de todo pastor. As perguntas dos irmãos me ajudam a direcionar melhor minhas pregações. Certa vez um jovem me enviou uma pergunta dizendo-se perplexo com algo que havia falado em uma pregação. E ele se referia a uma parte em que eu afirmava que na cruz fomos perdoados completamente, passado, presente e futuro. Depois de ouvir isso, ele concluiu que as pessoas agora poderiam viver no pecado e que nada aconteceria com elas. Por que me preocupar em me comportar corretamente se Deus já garantiu perdão?
para tudo que eu fizer de errado e até mesmo no futuro. Por que me santificar se tenho um seguro contra o inferno? Dizia ele. Na mente daquele jovem, o medo do inferno era a única coisa que poderia impedir alguém de viver chafurdado no pecado. O que mais havia deixado indignado, o que mais o havia deixado indignado era o fato de não haver em nossa mensagem nenhuma ameaça. Martin Lloyd Jones disse que se estamos pregando o evangelho como Paulo pregou, seremos mal interpretados, quanto ele foi. Depois de fazer uma afirmação bombástica em Romanos 5,20, dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça, vemos o apóstolo se deparar com essa mesma questão. Paulo faz a mesma pergunta e ele mesmo responde. Romanos 6, de 1 a 4 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O mais interessante aqui são as razões que Paulo apresenta para que nós não permaneçamos mais no pecado. Ele diz que não devemos pecar, porque vamos perder a salvação. Obrigado, Samuel, valeu. Melhorou demais minha vida aqui. Porque vamos perder a salvação. Também não diz que vai nos castigar com pragas e maldições, nem que ele vai ficar irado conosco. Tampouco diz que seríamos excluídos da comunhão. Paulo não faz nenhuma ameaça, ele apenas pergunta: como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? A resposta de Paulo é: nós morremos para o pecado, fomos crucificados, sepultados e ressuscitamos como uma nova criatura. Vivemos em novidade de vida. Jesus morreu não apenas pelos nossos pecados, mas também para providenciar para nós uma morte. Ele morreu para que pudéssemos morrer também. Então é absolutamente vital que você creia que está morto para o pecado. O seu velho homem já morreu, e esse novo homem não está mais sujeito ao pecado. Isso é um fato do mundo espiritual. Você é nova criatura. O grande sinal que alguém nasceu de novo é que ele não consegue pecar e ficar em paz. Ele se sente mal porque o pecado não consegue mais ficar ali. O novo homem não consegue ficar ressentido, com raiva das pessoas. O mal, o pecado, não tem mais lugar dentro de quem nasceu de novo. Eu não estou dizendo que você não peca. Nós estamos sujeitos ao pecado e à tentação, mas não gostamos mais de viver assim. Paulo diz que é loucura continuar vivendo no pecado, quando você nasceu de novo. Você não é mais escravo do pecado, agora você é escravo da justiça. Antes de se converter, você ficava ressentido e não conseguia deixar a mágoa. Agora é diferente, você rapidamente perdoa. Todavia, se insistir em guardar mágoa, isso vai ser tão ruim para você, que você simplesmente não vai suportar a angústia e vai acabar se livrando do ressentimento. É assim porque agora você é escravo da justiça. Romanos 6, 17 e 18 diz: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina o que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Mesmo que você tenha ouvido diferente a vida inteira e esteja com dificuldade em relação a um aspecto ou outro que estou ensinando, quem lhe ensinar o que a palavra de Deus diz,
Vá aos outros jogando fora o ensino da velha aliança e absorva o ensino da nova aliança. A grande verdade é que você morreu para o pecado. Muitos cristãos têm uma visão tola em relação ao pecado. Eles pensam que a igreja é uma prisão, que impede os crentes de pecarem, e que se o pastor der muita liberdade, o crente vai voltar para o mundo. Essa é uma visão mundana. As pessoas do mundo pensam que somos como eles, que queremos fazer as mesmas coisas que eles fazem. Dizem que não fazemos porque o pastor nos prendeu na igreja. Algumas pessoas pensam que se pregarmos a palavra da nova aliança, as portas da igreja se abrirão e não vai ficar ninguém. Nós não somos como as pessoas do mundo, somos essencialmente diferentes. Temos uma natureza diferente, nosso anseio é outro. Nosso coração é inclinado para o Senhor e anseia fazer a sua vontade. Deus preparou uma vida abundante, preparou o melhor para nós e tem uma vida santa para vivermos. Efésios 5:3. Mas a impudicícia de toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos. Colossenses 3:12. Receio-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de termos afetos de misericórdia e bondade, da humildade, da mansidão, da longanimidade. A base de tudo isso é o fato de que somos libertos, morremos para o pecado. É óbvio que existem consequências para o pecado. Você não pode esperar colocar a mão no fogo e não se queimar. Pecados produzem consequências, mas Jesus levou sobre si as maldições do pecado. Não espere que Jesus livre das consequências naturais dos seus atos, mas saiba que não existem mais maldições, porque todas elas ele levou na cruz. Consequências naturais e maldições são coisas diferentes. Uma consequência natural de um roubo seria o ser pego e ser preso, mas a maldição que vem sobre o que rouba é que seus filhos serão ladrões, seus netos mendigarão o pão. A maldição é terrível, porém Cristo nos resgatou de toda maldição. Muitos ainda estão com medo de perder a salvação por terem caído no pecado, mas isso também não é possível, porque você não foi salvo por suas obras e nem pode manter a salvação pelo seu bom comportamento. Alguns acusam que esse ensino suaviza o pecado, mas é exatamente o oposto. Pecar é sério e grave, ainda mais agora que temos o Espírito Santo em nós. Quando digo que morremos para o pecado, não estou dizendo que não pecamos mais. Ainda estamos sujeitos à queda. E quando caímos, entristecemos o Espírito Santo. Mas ele não vai embora. Efésios 4, 9 e 30. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. A tristeza do Espírito não é uma raiva nem ira. Ele não está com raiva de nós, nem estamos mais debaixo da ira de Deus. A ira de Deus virá, mas não sobre os seus filhos. Romanos 5:9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Outra expressão muito usada para justificar o ensino errado é desse versículo, Tiago 5:16 e 19. Rogai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não apagueis o Espírito. Paulo usa a expressão apagar, mas na tradução original podemos entender como abafar. O contexto nos dá uma série de instruções, e quando impedimos a expressão do Espírito em nós, estamos abafando-o, apagando-o. Não é como apagar o fogo, nem como desligar uma luz. É como cobrir uma luz, abafando-a. A luz está lá, brilhando todavia. Quando insisto em viver fora da vontade de Deus, não deixo que ela brilhe. Como ministro do Senhor, não vim aqui ameaçar, vim contar uma boa notícia. Quem está morto já foi livre do pecado.
Mas também não vim aqui dizer que Deus vai recompensá-lo caso não peque. Você precisa saber quem você é e crer nisso. Você é nova criatura, filho de Deus, você é santo. Poupe tempo com frustrações, quedas, e siga em frente, segundo a sua nova criatura, segundo a sua nova natureza. A partir do momento em que você sabe e crê, então deve viver de acordo com isso. A mensagem da graça produz o milagre do novo nascimento, transformando as pessoas. Essa mensagem é poderosa para libertar o homem do pecado. Muitos dizem que precisamos moderar a mensagem da graça, como se isso fosse possível, mas não vamos fazer isso, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Amém. Nós fomos livres totalmente, né? Nós fomos totalmente livres do pecado, porque nós estamos mortos para o pecado. Uma vez que nós nos ajuntamos a Cristo, uma vez que nós recebemos a Cristo na nossa vida, nós morremos para o pecado. Isso significa que nós não pecamos mais? Sim ou não? Não. Nós estamos sujeitos ao pecado. Nós estamos sujeitos à tentação. Mas quando nós pecamos, sabe, o pecado ele não acha mais lugar em nós. Quando a pessoa nasceu de novo e ele peca, ele se sente mal e ele dá um jeito, né, de se livrar daquilo. Então essa é a nossa nova vida em Cristo Jesus, né? Jesus ele é uma vida que foi nos acrescentada. Nós tivemos uma vida acrescentada à nossa vida, que é a vida de Cristo. E essa vida que está em nós, essa nova vida que está em nós, ela nos conduz a uma vida de santidade, nos conduz a uma vida livre do pecado, né? Então, involuntariamente nós pecamos, mas quando nós pecamos, nós sabemos que nós somos perdoados. Amém? Ter clareza de que você foi perdoado é o grande segredo da vida espiritual. Grande segredo da vida espiritual. Da vida espiritual. O grande segredo não é não pecar, porque todos nós pecamos, né? A Bíblia diz que se nós dissermos que não pecamos, nós estamos mentindo. Nós pecamos, mas a grande razão da nossa vida é saber que nós fomos perdoados. Sabe, eu estou assistindo a série, né, como eu disse, The Chosen, eu estou sendo tão enriquecido, porque está me mostrando uma humanidade de Cristo, né? E traz assim uma certa clareza de como as coisas aconteceram. Eu sei que não foi daquele jeito, eu sei que não foi exatamente daquele jeito, mas o autor foi muito feliz em muitas coisas, né? Porque de fato são muitas são coisas do dia a dia, né? São muitas coisas que ele traz ali, que eu fico imaginando. Eu estava assistindo ontem pensando, será que foi desse jeito mesmo? Será que foi desse jeito que aconteceu? Né? Será que os discípulos responderam dessa forma? Eu estou no episódio em que Jesus envia os discípulos, né, de 2 em 2, para curarem enfermos e para expulsarem demônios, né? E eles ficam todos amedrontados, mas como? Né? Nós pecamos, nós somos pecadores, como não vamos fazer isso? E Jesus encoraja eles, Jesus fala para eles, né, que eles precisam crer, né, que eles agora são discípulos e que eles têm autoridade para isso. Então o grande segredo da vida é você crer que você foi perdoado, sabe? Pecar você vai pecar, você vai pecar hoje, vai pecar amanhã, mas quando você tem clareza de que você é perdoado, você consegue ir além, você consegue se levantar e dizer, eu sou nova criatura, eu pequei, mas essa não é a minha natureza, a minha natureza é outra, eu vou me levantar. Amém? Porque quantas pessoas pecam e ficam prostrados? Quantas pessoas pecam e ficam caídos? Porque não tem clareza de que foram perdoados. Mas quando você fala, não, eu já fui perdoado, sabe? Eu lembro do pastor contar a história de um jovem, né, que ele acabou de pecar, e ele ligou para o pastor, né, e quando ele acabou de pecar e ligou, o pastor falou para ele, faz o seguinte, levante a mão bem alto e diga, eu sou justiça de Deus em Cristo. Sabe, isso é algo que eu procuro fazer todos os dias. Praticamente todos os dias, quando eu entro no meu carro, a primeira coisa que eu faço é dizer, eu sou justiça de Deus em Cristo. Isso anula o fato de que eu peco? Não, mas traz à minha mente uma verdade, né? Cristo morreu por mim e Ele se fez a minha justiça. Então o meu pecado foi perdoado lá na cruz.
O meu pecado passado, o meu pecado presente, o meu pecado futuro. Os pecados que eu vou pecar já foram perdoados, já foram levados na cruz. Então isso faz de mim, sabe, uma nova criatura. Me dá forças para me levantar e dizer: eu pequei, eu errei, mas eu sou nova criatura. Eu não vou ficar caído no pecado que eu pequei. Eu vou me levantar e vou ser aquilo que a minha natureza diz que eu sou, nova criatura. Amém? Vamos ficar de pé? Você está morto para o pecado. Tenha consciência disso. Você está morto para o pecado. O pecado ele não tem mais poder na sua vida, né? O pecado ele não tem mais poder na sua vida, porque Jesus levou a maldição do pecado. Talvez ainda você vá sofrer alguma consequência, né? Como o texto disse, né? Que o pecado ele tem a maldição e tem a consequência. A consequência de alguém que rouba é o quê? Ser pego pela polícia, ser preso, nem talvez tenha que cumprir uma pena na cadeia. Mas qual que é a maldição? Que aquela pessoa vai ter os seus filhos ladrões, né, seus netos homens de garupão. Essa consequência do pecado, né, essa maldição do pecado, melhor dizendo, essa foi levada na cruz. Jesus já levou. Quando nós pecamos, a maldição do pecado não nos atinge. Pode até vir alguma consequência, né, consequência natural. Porque se você colocar a mão no fogo, o que vai acontecer com a sua mão? Vai queimar, né? Se você pular, né, de uma certa altura, a lei da gravidade diz que você vai cair, né? Então existe ainda alguma consequência para os nossos atos, mas a maldição ela foi levada na cruz. Tenha certeza disso, tenha consciência disso, né? Você está morto para o pecado. Abra sua Bíblia aí, seu celular, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Vamos confessar todos juntos o versículo do dia e depois nós vamos fazer, né, a confissão juntos. Eu vou falando e você vai repetindo bem alto, né? 1 Coríntios 6, 20. Quem está com o livreto aí já pode, né, abrir. 1 Coríntios 6, 20 diz assim: porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Vamos ler todos juntos? 1 Coríntios 6, 20, 1, 2, 3. Porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Vamos fazer a confissão juntos? Eu vou falar e vocês vão repetir. Eu fui comprado por um alto preço. Eu fui comprado por um alto preço. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Hoje, Ele é o meu dono. Ele é o meu dono. E o Senhor da minha vida. O Senhor da minha vida. Eu sou muito valioso para Deus. Por isso, nunca mais direi que não tenho valor. Pois o meu valor é o preço que foi pago por mim. O preço da vida de Jesus derramada no Calvário. Preço de sangue. Como fui comprado, eu o glorifico no meu corpo, andando em justiça e santidade. Amém? Nós fomos comprados por um preço de sangue, preço do sangue de Jesus. Ele nos comprou, nós somos dele, nós pertencemos a ele. Amém? Amém. Então eu queria que você, nesse momento, nós não estamos com os alvos pessoais, né? Não estamos com a ficha de concordância, mas queria que você orasse nesse momento, né? E pedisse para o Senhor te dar os seus alvos pessoais. Sabe, a Bíblia diz que até o desejo de orar, desejo de adorar, vem do Senhor. Ore para o Senhor te dar os alvos que você precisa orar nesses dias. Sabe, para que você possa orar conforme a vontade de Deus. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós oramos nessa manhã. Estamos aqui para te pedir. Coloca no nosso coração. Dá-nos, ó Deus, os alvos pelos quais nós devemos orar nesses dias de jejum. Estamos iniciando hoje o nosso jejum de 21 dias pela casa cheia. Queremos, ó Pai, ver a casa cheia. Queremos ver, ó Pai, a sua bênção transbordando nas nossas vidas. Bênção financeira na nossa conta bancária. Bênção financeira na nossa provisão, Senhor. Oh Pai, que a nossa despensa esteja cheia, que os nossos celeiros estejam cheios, que a tua casa esteja cheia, que as células estejam cheias, que os cultos estejam cheios de pessoas buscando ao Senhor nesses dias. Mas nós queremos, Pai, queremos em nome de Jesus orar nesses dias de acordo com a tua vontade. Por isso nós oramos, Espírito Santo. Coloca
coloca no nosso coração aquilo pelo qual o Senhor quer que nós oremos nesses dias. Dá-nos, ó Pai, no nome de Jesus, os alvos que nós vamos orar e jejuar por esses 21 dias. Dá-nos também as pessoas pelas quais nós vamos orar por salvação. A tua palavra diz que é a vontade do Senhor é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Senhor, há pessoas em nossa volta que precisam ouvir acerca do Senhor, precisam ouvir acerca de Cristo Jesus. Por isso nós oramos, dá-nos essas pessoas, leva-nos até elas, dá-nos a oportunidade de falar do teu amor, leva-nos a orar com intensidade no nosso coração, com dores de parto, como disse o apóstolo Paulo, para que essas pessoas possam nascer de novo. Nós oramos nessa manhã, começamos hoje esse jejum de 21 dias, dá-nos graça para nós jejuarmos, termos, ó Pai, uma vida, Senhor, espiritual ativa nesses dias. Ajuda-nos a aplicar o nosso coração naquilo que nós estamos fazendo. Livra-nos, ó Deus, dos entretenimentos, ó Deus, desse mundo. Livra-nos das coisas que vêm para tirar a nossa atenção. Mas dá-nos, ó Pai, que nesse dia nós possamos elevar os nossos olhos para os céus, buscar o Senhor, orar, jejuar, ler a Tua palavra, fazer uma dieta espiritual, ó Pai, sendo mais sensíveis à Tua voz. Fala conosco nesses dias, dá-nos visão, dá-nos sonhos, dá-nos, ó Pai, Senhor, mais sensibilidade espiritual. Fala ao nosso coração, mostra para nós a Tua vontade para as nossas vidas. Eu sei que o Senhor tem um plano, um propósito específico para cada um de nós. O Senhor nos ama intimamente, o Senhor nos ama individualmente. Nós somos, ó Pai, Senhor, preciosos aos Teus olhos. Por isso nós oramos nessa manhã, fala conosco, fala ao nosso coração, fala ao coração de cada um daqueles que me ouvem nesse momento, que cada um possa ter uma experiência espiritual profunda, tocante, marcante com o Senhor nesses dias. Que esses sejam dias onde eles venham orar e venham receber a resposta da sua oração, e que eles possam ficar, ó Pai, admirados, impactados, impressionados com o Teu poder operando na vida deles. Eu oro, abençoa os meus irmãos, abençoa eles com graça, com vida, livra eles nesses dias, ó Pai, das armadilhas do diabo, livra da tentação, livra da queda, livra do mal, livra de pecar, ó Pai. Mas se eles pecarem, que eles possam ter a consciência de que eles já morreram para o pecado não tem mais poder na vida deles. Nós oramos nessa manhã, Senhor, dá-nos uma semana de bênção, dá-nos uma semana de graça, dá-nos uma semana cheia da Tua vida, Pai, que nós possamos desfrutar da vida de Deus nessa semana, em nome de Jesus. Amém? Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Deus abençoe você, uma semana cheia de graça, em nome de Jesus. Ainda sobrou alguns livros, viu? Quem vai